Deus, muito obrigada pela oportunidade concedida de estar aqui neste canal, entrando com meus irmãos e minhas irmãs, para juntos aprendermos na Tua Palavra. Abençoa cada ouvinte, cada inscrito, meu Deus, seus familiares e a sua parentela. Assim como minha voz está adentrando, meu Deus, pela frequência da internet, assim esteja o Seu poder entrando nesta casa, nesta família, neste hospital, meu Pai, neste presídio, onde quer que esteja essa pessoa necessitada, aflita, ou mesmo, Senhor, que esteja me ouvindo porque gosta de meditar na palavra do Senhor juntamente comigo. Que o Senhor possa abençoar, livrar e guardar de todo mal. Que o Senhor possa abençoar nosso país, que o Senhor possa repreender todo o mal dessa maldição de carnaval, Senhor. Que o Senhor possa resgatar as almas que lá estão, Senhor, que são teus escolhidos. Meu Pai, liberta esse país dessa idolatria, desse pecado terrível, meu Pai. Seja conosco, não deixa, meu Deus, que os frutos dessa maldição aflijam o justo e aqueles que procuram viver na justiça. Abençoa os pastores, os obreiros, a nossa congregação, nossos dirigentes, nossos irmãos que ali congregam conosco, Senhor. Enfim, meu Pai, todos que me ouvem por meio deste canal, família, amigos, até mesmo os que não gostam de nós, Senhor. Dai a vitória, entra com libertação e salvação. Protege nosso país, nossa cidade com o teu grande poder e tua destra fiel. Protege este canal, as nossas vidas, meu Deus. Nos livra do laço do passarinheiro, das hostes do mal que peleja contra nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoa minha família, meu querido esposo, minhas filhas, meus netos, minhas netas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus, e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, a você de perto, a você de longe, a você do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do planeta Terra, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do globo, amém? Do planeta Terra. Nós não sabemos, afinal de contas, até onde estamos chegando, mas sabemos que estamos chegando na África, estamos chegando na Venezuela, no Peru, em vários lugares, e no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Irmãos, faça o seu comentário, entre nos comentários, comente, para que o canal cresça. Comenta no comentário dos teus irmãos que já fizeram o seu comentário. Você pode comentar no comentário de todos os irmãos. Você pode dar joinha, dar like no comentário de todos os irmãos, de todas as irmãs, que assim o canal cresce, louvado seja Deus, né? Estamos aqui para crescer, louvado seja Jesus, para fazer a obra do Senhor, louvado seja Deus, que o Senhor possa libertar, salvar as almas. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor em Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 14 e no versículo 28, louvado seja Deus, 14, 28, amém? Louvado seja Jesus, estamos com pouco espaço, eu fiquei até agora procurando liberar espaço, não sei o que houve, eu creio que vou ter que formatar, louvado seja Deus, amém? Eu creio que só uma formatação dá jeito. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar todos os que vierem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Louvado seja Deus. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, né, a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos exorta
de nós fazermos planejamento para tudo, louvado seja Deus. Irmã, mas o objetivo é ganho de almas. Sim, louvado seja Deus. É ganho de almas, o objetivo é ganho de almas, louvado seja Deus. Mas, louvado seja Jesus, você não é só ganho de alma, não, que você pode pedir. É essencial, é primordial o ganho de alma. Em primeiro lugar, o ganho de almas. Mas você tem que projetar qual estratégia você vai montar para conquistar o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, a sua parentela para o reino de Deus. Nós temos, para tudo tem que haver projetos, louvado seja Deus, amém? Para tudo tem que planejar. Às vezes uma pessoa dura de coração, você não está conseguindo levar para a igreja, você tem que planejar, buscar do Senhor sabedoria. Senhor, me ajuda, me ensina, me dá estratégia, louvado seja Deus, para como falar do teu amor para essa pessoa e essa pessoa se converter, louvado seja Deus. Eu, por exemplo, louvado seja Jesus, eu não sou de chegar, eu tenho uma maneira, cada um de nós tem uma maneira diferente, né? De granjear almas para o reino, de levar as almas até a igreja, louvado seja Deus, de fazer com que as pessoas conheçam a palavra da salvação. Eu não sou aquela pessoa que sai pregando para um, pregando para outro, eu sou oportunista nessa causa, né? Eu sou oportunista, louvado seja Deus. Por exemplo, eu trabalho na escola, louvado seja Jesus. Aí eu trabalho com monitoramento de jovens e crianças e adolescentes. Então, louvado seja Deus, eu busco ocasião, louvado seja Deus, para junto com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, nós meditarmos, fazer com que eles tenham um pouco a mais de conhecimento, embora eles já tenham, da palavra de Deus, louvado seja Deus, amém? Então, tem toda uma estratégia, eu não posso chegar assim, da maneira que eu quero, eu tenho que buscar de Deus sabedoria, e todos os dias eu faço isso, amém? Por exemplo, quando eu fui falar do amor de Jesus para minha irmã, louvado seja Deus, eu primeiro, era só eu que era evangélico na minha casa, né? Louvado seja Deus, na minha família. Então eu primeiro, louvado seja Deus, comecei a convidar ela, vamos para a igreja, fazer campanha. Olha, lá na igreja tem uma campanha de sexta-feira muito poderosa. Se a gente faz um voto com Deus, louvado seja Deus, se você fizer essa campanha, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai operar milagre. Ela é uma campanha de guerra contra o mal, mas Deus abre porta, Deus faz um monte de coisa. Convidei ela, eu vou te esperar. Tu puder ir, se tu quiser, se eu tiver a passagem do ônibus, se tu não tiver, eu te dou a passagem do ônibus. É desse jeito, eu pago tua passagem, é dessa forma. E eu levo a pessoa para a igreja, amém? Aí, louvado seja Deus, a minha irmã foi para a igreja, e ela fez uma campanha, ela fez duas, e ela no mundo ainda, né? Aí quando foi um dia, louvado seja Deus, ela vinha do trabalho, chegou na minha casa, sentou lá e nós começamos a conversar. E aí, louvado seja Deus, ela já estava indo, eu acho que uns 2 meses, 3 meses. Eu disse para ela, olha, a palavra de Deus diz que virá um dia, louvado seja Deus, em que as pessoas andarão de norte a sul, de leste a oeste, em busca de ouvir o verdadeiro evangelho e não vão conseguir, de buscar a palavra de Deus e não vão conseguir, porque o Senhor vai arrebatar a igreja, né? E aí vai ficar, esse mundo vai virar um caos, louvado seja Deus, e não haverá mais oportunidade de aceitar Jesus. Louvado seja Deus, Amós, louvado seja Deus, 8:11 ou é 11:8, louvado seja Deus, amém? Aí, meus irmãos, louvado seja Deus, a minha irmã, na próxima vez que nós fomos para a igreja, a minha irmã foi e aceitou a Jesus, e está até hoje na presença do Senhor, louvado seja Deus, fazendo a obra de Deus. É Amós 8:11. Que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu só falei isso para ela, louvado seja Deus. E aí continuei, eu não fico, tu tem que aceitar Jesus, porque isso, porque aquilo, porque... Não.
Tudo nós tem que ter um planejamento. Sem falar que até hoje eu oro pelos meus familiares. E eu já ganhei meus irmãos, embora não estejam todos no nosso ministério, né? Mas estão em ministérios diferentes, mas estão servindo ao Senhor. Porque Jesus não vem buscar ministério, vem buscar uma igreja, um crente salvo, lavado, remido pelo seu sangue. Amém? Louvado seja Deus. Então, para tudo nós temos que ter planejamento. Você vai construir uma obra, você já tem que estar se planejando espiritualmente. Tudo que eu vou fazer, meus irmãos, eu vou coçar o meu olho porque está coçando. Tudo que nós vamos fazer, louvado seja Deus, nós temos que se planejar, se preparar no reino espiritual. Por isso eu estou convidando você aqui para nós buscar ao Senhor nesta campanha, para nós buscar ao Senhor em oração. Se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma casa. Meus irmãos, geladeira, tudo na minha casa eu faço campanha. E o que é isso? É planejamento espiritual, porque se nós não quebrar o espiritual, o material não vem. Amém? Se nós não quebrar a maldição espiritual, se não houver planejamento espiritual, louvado seja Deus, o rei para sair para a guerra, além dele se preparar, louvado seja Deus, com os seus homens, além dele planejar as estratégias, ele tem que buscar sabedoria de Deus, ele tem que se preparar no reino espiritual. Assim mesmo é nós. Eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou fazer uma viagem, eu tenho que estar no reino espiritual me planejando, me projetando, juntamente com o Senhor, para que aconteça os meus projetos, louvado seja Deus, que eu projeto diante de Deus, amém? Só no mundo físico não vai funcionar. O que diz a Bíblia? O homem faz os planos, mas a resposta vem do Senhor. Por quê? Porque, louvado seja Deus, ele tem que se planejar, misericórdia. Ele tem que fazer os planos espiritual para que o material aconteça. Senão, não vai acontecer. De jeito nenhum. Não vai, meu irmão. Seja lá o que for, o que você estiver planejando, tem que haver planejamento espiritual. Como que é planejamento espiritual, irmã? É apresentando ao Senhor, é buscando ao Senhor. Senhor, lhe apresento, meu Deus, o desejo do meu coração é esse, Senhor. Eu desejo fazer isso. O Senhor me concede a bênção, o Senhor me concede essa vitória. É da vontade do Senhor que eu faça isso, Senhor. O ganho de alma, Senhor, me dá estratégia para saber falar para o meu esposo, para a minha esposa. Me dá estratégia, Senhor, para levar as almas para a igreja, para falar aos pecadores, louvado seja Deus, das tuas grandezas, das tuas maravilhas. Porque se você não falar pelo Espírito Santo, você vai se tornar uma pessoa chata. E em vez de você ganhar o seu familiar para Jesus, ganhar seu esposo, sua esposa, seu filho, você vai, louvado seja Deus, amém, aborrecê-lo, e ele vai achar que o evangelho, louvado seja Deus, não é para ele. Então tem que ser tudo com sabedoria. Tem que ser com a essência do Espírito Santo. Amém? Aí sim, você está ali na campanha buscando, Senhor, salva essa pessoa. Senhor, salva essa pessoa e me dá sabedoria, me dá estratégia, Senhor, para mim, meu Deus. Como é que eu faço para falar do teu amor com sabedoria? Para que essa pessoa venha reconhecer que o Senhor é Deus. Amém? Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Senhor, qual é o carro que eu tenho que comprar? Senhor, eu quero me mudar de cidade, mas como é que eu faço? Abre as portas, me direciona. Eu só vou se o Senhor for comigo. Senhor, eu quero fazer uma viagem, mas me ajuda, me dá sabedoria. Como é que eu vou comprar essa passagem? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer, Senhor? Senhor, eu quero montar uma empresa, mas no segmento de quê, Senhor? Eu quero fazer um investimento desse dinheiro que eu tenho, mas me dá direção. Seja o primeiro, seja o diretor desta empresa, deste negócio. Amém?
Seja o motorista do meu carro, Senhor. Vai na frente, meu Pai. Pai, eu quero arranjar um emprego, mas em que área, Senhor? Me ajuda. Eu quero construir minha casa, mas de que forma eu vou construir? Me dê sabedoria, amém? Senhor, eu quero ser um evangelista, mas para onde eu vou? Quais são os dons que eu preciso? Me dá o dom da palavra, me dá o dom, louvado seja Deus, do conhecimento, me dá o dom de maravilha. Senhor, me dá sabedoria, qual dom eu devo pedir, no que eu sou capaz para ser usado em tuas mãos. Amém? É dessa forma, como eu já preguei em alguns vídeos. Não adianta você querer ser trompete se você é trombone. Não adianta você querer ser, louvado seja Deus, evangelista, se você é do ministério do louvor. Né? Você não vai pregar a palavra, você vai levar a mensagem por meio do louvor. Então, busca de Deus sabedoria, louvado seja Deus, amém? Cada nós tem um dom dentro de nós. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos a perfeição de Deus em tudo que nós vamos fazer. Mas quando nós colocamos Ele na frente. Meus irmãos, tudo que eu vou fazer, tudo. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me dá direção. Senhor, quando eu chego na porta do meu trabalho, eu digo, quando eu vou entrar no ônibus, eu digo, Senhor, entra nesse ônibus primeiro. Quando eu vou sair, Senhor, vai na minha frente. Quando eu chego, Senhor, nós chegamos, entre na minha casa. Quando eu chego no meu trabalho, eu faço o gesto assim, Senhor, seja o primeiro a entrar. E vai dissipando todas as trevas, toda a peleja, todo o mal deste lugar. É assim, meus irmãos, é o tempo todo. É o tempo todo, importunando o justo juiz, o tempo todo. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para falar. Amém? Fala comigo. Me dá direção. Amém? E o Senhor fala. Como eu já falei para vocês, eu não lembro aonde foi, em qual cidade foi e para quem foi, que eu falei alguma coisa, movida pelo Espírito Santo, e eu disse assim, eu falei isso para essa pessoa, eu vou pedir perdão. O Senhor disse, você vai pedir perdão do que eu falei? Eu já me retraí. Irmãos, foi instantâneo, igreja. Foi instantâneo, o Senhor disse, você vai pedir perdão do que eu falei? Eu não lembro mais nem o que é. E nem qual foi o lugar, qual foi a cidade, né? Eu não lembro se foi lá em Valinhos, se foi em Campinas, que foi em Campinas que eu fiz o CFO, e a gente conversava muito com os irmãos, né? E quando eu me mudei para Campinas, eu congregava na igreja, na sede de Campinas. Então, eu não lembro, eu só sei que Deus falou instantaneamente, você vai pedir perdão do que eu falei? Entendeu? Porque se eu fosse lá pedir perdão, ia dizer que era eu que tinha sido da carne, que tinha sido eu, irmã Ceissa, que tinha falado, e não o Espírito Santo. Amém? Por isso, louvado seja Deus, que nós, louvado seja Jesus, temos que pedir sabedoria em tudo. Temos que planejar, louvado seja Deus, a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Deus fala as coisas, Deus me mostra as coisas, Deus fala comigo. Deus fala comigo, meus irmãos. Não é para a minha glória, não. É para a glória do Senhor, porque se eu tenho procurado a renunciar o mundo, para Deus ter que falar com outras pessoas e não falar comigo. E não me dar direção em tudo. Se você está no caminho, no alinhamento de Deus, Deus fala com você. Amém? Deus fala. Deus não repreende. Amém? Deus, louvado seja Deus, Ele está o tempo todo, Ele cuida de nós. Ele nos direciona na vida, amém?
Eu fico muito feliz. Deus falou comigo esses dias, Deus me repreendeu esses dias, né? E quando é Deus, a gente não vê. É muito maravilhoso. Eu disse para a irmã, irmã, a senhora acha que eu fiquei triste? Eu estou tão feliz dentro de mim, que a senhora não imagina. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele não quer que eu pereça, Ele não quer que você pereça. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Amém? Eu fico muito feliz. Deus, Ele não manda recado, Ele fala. Amém? Eu não estou descrendo de revelação nem de profecia não, viu, meus irmãos? O que eu sempre digo, se eu sou uma mulher de Deus, por que Deus tem que falar com outra pessoa e não comigo? Se eu tenho procurado, louvado seja Deus, se Deus vai mandar recado para mim por meio de outra pessoa, Ele está extremamente triste comigo a ponto de Ele não querer falar comigo. Amém? Não é verdade? Você concorda comigo? Bote aí nos comentários. Às vezes Deus fala e nós não damos ouvido. Às vezes Deus fala com você e você está desatento, você desacredita, você não percebe. Deus falou comigo, eu fiz prova e Ele confirmou, louvado seja Deus, amém? Nitidamente, meus irmãos, nitidamente. Louvado seja Deus, amém? Eu fiquei tão maravilhada, louvado seja Deus. Igual quando eu morava em São Paulo, Deus disse, volta. Ele falou comigo, volta para a tua terra. Não quero voltar. Fiquei 3 anos relutando com Deus. Fiquei 3 anos. Ele diz, Deus fala pouco. Ele fala e diz, falou para mim, volta para a tua terra que eu vou chamar fome na terra. Não, Senhor, não quero voltar. Não quero. Você não pode argumentar, mas por que, Deus? Deus não deve explicação para ninguém. Ele já falou, volta para a tua terra que eu vou chamar fome na terra e pronto. E você vê aí. Eu fico muito maravilhado de ver, meus irmãos. Eu fico muito maravilhado de ver, louvado seja Deus, o que Deus fala acontecer. Amém? Eu não sou melhor do que você, mas eu tenho procurado obedecer a palavra.